Na savana africana escaldante, uma leoparda solitária cria seu filhote em silêncio, enquanto um filhote de elefante cresce nos braços protetores de toda a manada. Então, o que faz com que o amor materno, na dura natureza selvagem, se torne a força mais duradoura aqui? Selvas africanas. O amor materno inabalável em uma guerra feroz. O amanhecer na savana africana não é o início da paz, mas o primeiro aviso do dia. À medida que os primeiros raios de sol varrem a terra seca, cada criatura aqui inicia uma corrida contra o tempo, e onde a sobrevivência é medida a cada respiração. Na grama amarelada e queimada, uma figura esguia surge na névoa tênue. A chita, Yacinonyx jubatus, é a corredora mais veloz do mundo dos mamíferos. Com seu corpo aerodinâmico, peito largo, pernas finas e garras não retráteis, ela é a personificação da velocidade. Uma explosão de velocidade de 4 segundos pode levá-la a mais de 100 km por hora, o suficiente para abater qualquer antílope à vista. Mas hoje, a mãe leopardo não estava caçando por fome. Ela estava caçando para seus filhotes. Escondidos na sombra de um arbusto baixo de acácia, estavam 3 filhotes, com menos de 3 meses de idade. Sua pelagem era manchada. Cada dia era um desafio, e não apenas sobreviver, mas aprender, tornar-se verdadeiros caçadores. A mãe leopardo não se ausentava do ninho por muito tempo. Em uma manhã, ela tinha que perseguir, matar e trazer de volta a presa antes do sol nascer e antes que hienas, leões ou águias descobrissem o ninho. O vento mudou. Ela parou. À frente, havia uma manada de gazelas de Thomson. Elas ainda não haviam detectado sua presença. Ela se agachou, seus passos leves como penas. Orelhas eretas. Olhos fixos no alvo, e um filhote que se destacava da manada. O momento chegou. A mãe leopardo disparou da grama como uma flecha viva.
poeira voa. Guinchos são curtos. A caçada termina em segundos. Com extrema cautela, ela carrega a presa de volta para o ninho, de cabeça erguida, orelhas sempre atentas a qualquer ruído. Um farfalhar poderia ser uma hiena farejando. Mas hoje, a savana está silenciosa. Voltando para seus filhotes, ela solta a presa. Três filhotes correm em sua direção, desajeitados a cada mordida. Mas a savana nunca é realmente segura. Uma presa também pode ser disputada por hienas se elas tiverem o azar de detectar seu cheiro. Na natureza, onde cada som carrega perigo, a velocidade é mais do que habilidade. É vida. E o amor materno é o que torna essa velocidade imparável. Do outro lado da savana, o chão treme sob os passos de gigantes gentis. Estes são os elefantes africanos, Loxodonta africana, os maiores de todos os mamíferos terrestres. Mas não se deixe enganar pelo tamanho deles. Na natureza, grande não significa seguro, e especialmente quando você é um filhote de elefante. Um filhote de elefante, pesando quase 100 kg, e ainda se equilibra precariamente sobre as próprias patas. Ele não sabe usar a tromba. Suas orelhas ainda não aprenderam a se abanar. Tudo é estranho e assustador. E nesse momento de vulnerabilidade, o mundo exterior está à espreita. Filhotes de elefante são alvos perfeitos para leões, leopardos e até crocodilos se afastarem da manada perto de um rio. Mas a natureza concedeu aos filhotes de elefante um privilégio precioso, a solidariedade. A manada é liderada por uma fêmea mais velha, já matriarca, e que guarda as memórias das migrações, dos pontos secretos de água na estação seca e das estratégias para lidar com predadores. Ao redor do filhote de elefante, há uma fortaleza viva, de irmãs, tias, avós, todas prontas para cercá-lo, formando uma gigantesca muralha cinza para proteger a pequena criatura. No calor da tarde, os elefantes pararam para descansar perto de um bosque sombreado.
A atmosfera pacífica foi subitamente quebrada. Ao longe, um grupo de leoas se aproximava silenciosamente. Eles se moviam em círculos, coordenados como guerreiros treinados, e seus olhos fixos no filhote menor. A elefanta-mãe detectou primeiro a presença do inimigo. Ela soltou um rugido profundo e prolongado, de não alto, mas o suficiente para fazer todos na manada parar. A barreira móvel se formou instantaneamente, os maiores indivíduos recuaram para trás do filhote, orelhas bem abertas, trombas enroscadas. A elefanta-mãe deu um passo à frente, cabeça baixa, pronta. Os leões pararam. Eles sabiam o preço de tentar avançar mais alguns metros. Os leões desistiram, deram meia volta. E quando o perigo passou, a elefanta-mãe retornou ao seu filhote, tocando suavemente sua testa com a tromba, como se dissesse: eu ainda estou aqui. O instinto materno dos elefantes não é apenas cuidar, mas lutar de forma organizada. Cada passo, cada chamado, cada círculo protetor é prova de uma sociedade onde a proteção de seus filhotes é o laço mais forte. E é o amor materno, e não as presas, não o peso, e que é a arma mais poderosa desses gigantes gentis. Sob o sol escaldante da savana africana, enquanto a maioria dos predadores descansa na sombra, uma criatura se move silenciosamente e sem um som, sem deixar rastro. O leopardo, de Panthera pardus, é o predador mais solitário e misterioso do mundo dos grandes felinos. Nos galhos altos de uma antiga acácia, uma leoparda repousa imóvel, sua pelagem dourada salpicada de rosetas pretas, que se mistura perfeitamente com a luz que filtra pela folhagem. Sua aparência serena esconde uma criatura feita para matar. Seu corpo é compacto, porém musculoso, seus membros são flexíveis, suas garras são afiadas e retráteis para se manterem afiadas durante a caça. Suas mandíbulas poderosas, o olfato aguçado e, principalmente, seus olhos, que enxergam com clareza mesmo em baixa luminosidade e fazem dela uma caçadora silenciosa e mortal. Ao contrário dos leões, que vivem em bandos, ou dos guepardos, que se movem estrategicamente, os leopardos optam por viver sozinhos. Cada leoparda fêmea possui seu próprio território,
com dezenas de quilômetros quadrados, onde caça, descansa e cria seus filhotes, completamente sozinha. Sob um arbusto denso não muito longe dali, a mãe leopardo escondeu seus bens mais preciosos, seus filhotes, com apenas algumas semanas de vida. Com seus corpos pequenos, a pelagem ainda felpuda e as manchas quase invisíveis, eles são completamente dependentes da mãe. Seus olhos são grandes, seu andar é desajeitado e seus instintos de caça ainda não estão formados, são alvos fáceis se descobertos. Nos primeiros meses de vida, os filhotes não saem do ninho. Todos os dias, a mãe sai, deixando-os sozinhos, silenciosos e invisíveis. Não há proteção além da camuflagem perfeita e do retorno pontual da mãe. Agora, enquanto o sol atinge o zênite, a mãe leopardo percebe o momento certo. Ela desce do galho da árvore, seu corpo serpenteando agilmente entre os arbustos sem mover uma única folha de grama. Adiante, uma manada de impalas pastava tranquilamente. Eram animais ágeis, capazes de saltar quase 10 metros quando corriam, com audição e visão extremamente sensíveis. Um movimento em falso e todos os seus esforços seriam em vão. A mãe filhote agachou-se rente ao chão. Seus pés eram macios como borracha, silenciosos. Cada passo era cuidadosamente calculado. Ela escolheu sua presa, um jovem impala que havia se afastado da manada. O vento estava favorável. Nenhum sinal de alerta foi dado. Então, e em uma fração de segundo, ela disparou. A investida foi como um impulso do chão, toda a sua força concentrada em velocidade e precisão. O impala entrou em pânico e tentou correr, mas era tarde demais. Um bote, seguido de uma mordida fatal na garganta, tudo em questão de segundos. A mãe rapidamente carregou sua presa para uma árvore próxima, usando suas habilidades de escalada para içar a carcaça para o alto e fora do alcance das hienas e leões. Lá em cima, ela comeu a primeira parte e guardou o resto para trazer de volta para seu filhote.
De volta ao mato onde o filhote esperava, ela emitiu um som suave e meio chamado, meio sinal de segurança. O filhote colocou a cabeça para fora, esfregando-se na perna da mãe, ainda desajeitado, mas seguro. Na luz intensa da savana, a leoparda não havia perdido seu silêncio. Ela ainda era uma sombra movendo-se pelas paisagens inóspitas e, mais do que isso, uma mãe solteira, porém resiliente, nutrindo a próxima geração com habilidade, instinto e devoção absoluta. Em meio à fina poeira que se levantava do solo seco, um som familiar se espalhou pela savana, de passos sincronizados, um suave chiado como um assobio. Parecendo um turbilhão organizado, o cão selvagem africano, Ilika pictus, que avançava com velocidade e determinação. Mas por trás dessa aparência disciplinada, esconde-se uma sociedade onde o compartilhamento e o cuidado com os filhotes superam em muitos de qualquer outro carnívoro. Os cães selvagens africanos têm pelagens distintas e irregulares, cada uma única, como uma pintura abstrata da natureza. Com orelhas grandes em forma de folha que dissipam o calor e melhoram a audição, eles são guerreiros da savana. Mas o que mais os diferencia, e não suas presas, nem sua velocidade, e é seu espírito de equipe quase inigualável. Uma matilha de cães selvagens pode ter até 20 indivíduos, às vezes mais. Existe apenas um casal reprodutor, e o macho alfa e a fêmea alfa, mas toda a matilha é responsável por cuidar dos filhotes que nascem. É uma forma de família extensa, onde cada membro é um protetor. Em uma pequena caverna na orla da mata, escondida da luz solar intensa, um grupo de filhotes, com apenas alguns dias de vida, está aconchegado, dormindo profundamente sob a supervisão atenta de uma jovem fêmea, e não a mãe biológica, mas uma babá designada pela matilha. Todos os dias, os adultos se revezam na caça. Com suas táticas de cerco e cooperação, os cães selvagens africanos têm a maior taxa de sucesso na caça entre os carnívoros, e até 80%, superando em muito leões e leopardos. Quando retornam com carne, a primeira coisa que fazem não é comê-la, mas sim alimentá-la aos filhotes, uma demonstração incrível de cuidado coletivo. Qualquer membro da matilha pode criar seus filhotes dessa maneira, independentemente da linhagem. No chão seco, os filhotes perseguem os rabos uns dos outros, brincando sob o olhar atento dos tios e tias da matilha.
E quando um chamado é ouvido à distância, a matilha se reúne imediatamente, avançando como uma unidade. Em um mundo selvagem onde os instintos de sobrevivência estão frequentemente ligados à competição e à solidão, os cães selvagens africanos são a prova de que a verdadeira força reside no cuidado mútuo e que criar uma nova geração não é responsabilidade de um indivíduo, mas sim o dever de toda a comunidade. No meio de uma savana quente, uma leoa jaz imóvel sob uma árvore baixa, com 3 filhotes aninhados ao seu lado, dormindo profundamente na respiração constante da mãe. Eles têm apenas algumas semanas de vida, são frágeis, ainda não totalmente desenvolvidos e completamente dependentes da mãe para a proteção. Os leões são os únicos grandes felinos que vivem em bandos. Mas, ao darem à luz, a leoa sempre deixa o bando durante as primeiras semanas, para esconder seus filhotes de predadores, hienas, leopardos e até mesmo leões machos que não são seus pais. Se o novo macho dominar o bando, ele caçará e matará todos os filhotes para forçar a leoa a entrar no cio novamente. Nesse momento, a leoa se torna uma protetora feroz, pronta para confrontar os seus para garantir a sobrevivência dos seus filhotes. Quando os filhotes estão fortes o suficiente, ela os leva de volta para o bando. A partir daí, todas as fêmeas do grupo cuidam deles, alimentando-os mutuamente, mantendo-os aquecidos e revezando-se na guarda. Uma comunidade materna, unida por sangue e instinto. A leoa faz mais do que caçar, e ela nutre, protege e ensina a próxima geração do reino selvagem. Ela tem força, estratégia e um coração inabalável. Nos campos infinitos da savana africana, onde o sol queima o chão e o vento carrega o cheiro de sangue, poeira e sobrevivência, histórias se desenrolam todos os dias, silenciosamente, mas ferozmente. Não são batalhas gloriosas, nem momentos de dominação, mas as lutas lentas para nutrir uma vida jovem em meio a uma espiral de morte. Da investida fulminante de uma leoparda solitária, sacrificando sua refeição para atrair o inimigo para longe de seu ninho. Do círculo impenetrável de uma manada de elefantes gigantes, onde cada indivíduo, jovem ou velho, está pronto para construir uma fortaleza viva para proteger um filhote. Da sombra de uma leoparda rastejando ao sol, carregando cada pedaço de carne para o alto de uma árvore, escondida do mundo, reservada apenas para um único filhote que espera o retorno de sua mãe. Da unidade absoluta de uma matilha de cães selvagens africanos, onde não existem os meus filhos ou apenas os nossos filhos.
Aos olhos ferozes e passos determinados de uma leoa, enfrentando inimigos muitas vezes maiores, apenas para lutar por mais um dia de vida para seu filhote. Todas essas imagens não são apenas instinto. É amor materno, de uma linguagem eterna que todas as espécies entendem. Em um mundo onde a morte espreita a cada passo, onde os mais fortes nem sempre são os que sobrevivem, o mais extraordinário não reside nas garras ou na velocidade. Reside na paciência, no sacrifício e no amor silencioso e indizível. É assim que as criaturas selvagens continuam a viver. Não vencendo, mas cuidando. Não pelo poder, mas pelo amor. Naquele que é considerado o lugar mais cruel do planeta, o amor materno se torna a arma mais poderosa e duradoura. E em cada corrida, cada salto, cada lambida ou rugido, há uma declaração silenciosa: enquanto a mãe viver, o filho não será deixado para trás. No calor escaldante do Kalahari, onde cada passo pode ser o último. Um choque explosivo entre o governante e os chifres inflexíveis. Quando a presa não foge mais. A rebelião começa. Kalahari sem escapadela. Quando o Oryx chifre de sabre contra-ataca. Sob a luz solar intensa que penetra o ar seco, o Kalahari não parece um deserto morto, mas sim um paradoxo vivo. Com sua areia vermelha brilhante que se estende pela África do Sul, Botsuana e Namíbia, tem uma longa estação seca, vegetação escassa, mas abriga centenas de espécies animais. Ao contrário de outros desertos áridos, o Kalahari possui pastagens intercaladas com arbustos espinhosos, criando condições ideais para batalhas de inteligência entre presa e predador. Em meio à terra árida que parece incapaz de sustentar a vida, uma criatura caminha orgulhosamente como se tivesse nascido da areia vermelha do Kalahari. Com uma postura firme e longos chifres como espadas apontando para a frente. O Oryx de chifre de cimitarra. Também conhecido como Gesboin. Eles são como verdadeiros guerreiros do deserto. Com pelos cinza prateados destacando-se contra a areia vermelha, com bordas pretas nas pernas, rosto e barriga, cada linha do corpo parece esculpida para refletir a beleza selvagem e o poder de sobrevivência. Mas a característica mais impressionante é o par de chifres longos e retos, que podem ultrapassar 85 centímetros, como duas espadas que se erguem do topo da cabeça, afiados e majestosos. O Oryx de chifre de cimitarra vive em pequenos rebanhos de 5 a 30 animais, geralmente liderados por um líder macho.
Eles são ativos principalmente no início da manhã e no final da tarde, para evitar o calor escaldante do dia. Notavelmente, eles são capazes de sobreviver em condições extremamente secas sem beber água por muitos dias. Em vez disso, eles extraem água de plantas suculentas. Durante a época de acasalamento, para poder competir pelo direito de acasalar com as fêmeas. As lutas na manada de antílopes serão ferozes. Nesse momento, dois machos se confrontam. Eles caminham lentamente, circulando um ao outro como dois boxeadores em busca de rédeas. Cabeças baixas, chifres voltados para a frente. Cada passo é uma declaração silenciosa de guerra, cada olhar é uma faísca oculta. Não um rugido. Não um aviso. Apenas a compressão do instinto e do poder. Então, de repente, ambos se lançam um contra o outro. Embora a luta seja sem sangue, é tudo pela oportunidade de transmitir a linhagem. O vencedor ainda demonstra apenas um passo lento em direção ao rebanho. Sua temporada de reprodução dura o ano todo, mas o pico geralmente ocorre após a estação chuvosa, quando as pastagens se recuperam e as fontes de alimento são abundantes. Após cerca de 8 a 9 meses de gestação, a fêmea de antílope se separa do rebanho, encontrando um local isolado para dar à luz. O filhote consegue se levantar após apenas alguns minutos após o nascimento, mas ainda precisa ficar escondido por alguns dias para evitar predadores. Quando estiver forte o suficiente, ele se juntará ao rebanho. Eles começam seu ciclo de vida rigoroso no deserto mais árido da África. Mas mesmo os chifres afiados e o espírito destemido do Oryx cimitarra não conseguem apagar a assombração que ainda paira no vento quente do Kalahari. Ao longe, a poeira se agita silenciosamente. Uma sombra se move pela areia escaldante, leve como o vento, mas carregando o peso da morte. Eles não precisam se exibir, apenas ter presença. Leão. O predador mais notório da savana. Com um comprimento corporal de cerca de 2,5 metros, um peso que pode ultrapassar 200 kg em machos adultos, os leões são uma massa viva de poder. A juba espessa, marrom escura ou preta, dependendo da idade e do habitat, não é apenas um símbolo sexual, mas também ajuda a proteger o pescoço ao lutar contra inimigos ou outras espécies.
Olhos amarelo claros brilham no escuro, orelhas sempre em pé como radares vivos e quatro patas com garras retráteis. Tudo isso os torna uma máquina de caça perfeita. Ao contrário da imagem solitária de muitos carnívoros, os leões são criaturas gregárias. Um grupo pode consistir de 3 a mais de 10 indivíduos, incluindo várias fêmeas, filhotes e, às vezes, 1 ou 2 machos adultos. É graças a esse estilo de vida comunitário que os leões podem caçar presas com o dobro do seu peso. Não há um período específico durante a época de reprodução. Quando uma fêmea está no cio, ela atrai a atenção dos machos da região. O acasalamento ocorre várias vezes ao dia, ao longo de vários dias, para garantir a concepção. Após cerca de 110 dias de gestação, a leoa encontra um local isolado para dar à luz. Elas dão à luz de 1 a 4 filhotes. Os filhotes nascem com os olhos fechados, pesando apenas cerca de 1,5 kg, mas estão prontos para entrar em um mundo cheio de perigos. A leoa é o pilar da criação e da caça. No meio da terra vermelha e queimada pelo sol, seus olhos estão fixos em uma manada de oryx de cimitarra pastando na orla da floresta. A poeira gruda nas patas da leoa enquanto ela se abaixa, com todos os músculos contraídos em posição de emboscada. O grupo é como sombras marrom-douradas deslizando silenciosamente pela grama seca. O vento para de soprar. O cheiro de suor salgado, o cheiro de terra seca, o cheiro de tensão misturavam-se na atmosfera densa. A distância era de apenas algumas dezenas de passos. O leão líder escolheu um alvo. Um antílope se separava da manada, caminhando um tanto cansado. Ele sinalizou com um olhar, e as outras 2 fêmeas começaram a abrir as asas, cercando-o de ambos os lados. O oryx com chifres de cimitarra ainda não percebeu. Nenhum som. Eles se aproximavam com a intenção de resolver as coisas rapidamente. O espaço pareceu parar com lutas intensas. Após alguns segundos de desatenção, o antílope estava em uma posição baixa, com 2 chifres negros apontados retos como lâminas de espada. Suas costas arqueadas, pronto para lutar.
Desta vez, a presa resistiu, deixando o leão em alerta. Em poucos minutos, a caçada foi interrompida. O leão não queria correr riscos. Aquelas espadas negras poderiam perfurar seu peito com apenas um movimento errado. No calor escaldante, cada segundo dura uma vida. E então, basta um movimento errado e sangue será derramado. O Kalahari Sek não é lugar para indecisos. A batalha não irrompe, como o canto da sobrevivência. Onde a coragem da presa deixa toda a matilha de caçadores cautelosa. Um testemunho do espírito inflexível no deserto mais árido da África. Mas nesta terra árida, ninguém vive sozinho. Ao lado do Oryx de cimitarra, há um companheiro menor, mais quieto, porém silencioso. O mangusto. Não é um desafiante para as grandes garras, mas um mestre em sobreviver contra inimigos perigosos. Com um corpo esguio, com apenas cerca de 35 centímetros de comprimento, sua pelagem marrom acinzentada o ajuda a se camuflar no ambiente seco e empoeirado. Seus olhos negros como azeviche estão sempre alertas, e sua cauda longa e flexível não só o ajuda a manter o equilíbrio durante o movimento, como também serve como uma ferramenta de transmissão de sinais dentro da manada. Os mangustos são criaturas gregárias. Raramente agem sozinhos. Um grupo de até 20 indivíduos vive em uma estrutura social rígida, com uma hierarquia clara entre predador e guarda. Enquanto alguns cavam em busca de comida, outros estão sempre atentos, prontos para uivar ao primeiro sinal de perigo. A habilidade mais especial dos mangustos é sua imunidade parcial ao veneno de cobra. Isso é quase milagroso na natureza. A estrutura especial de suas células nervosas impede que as neurotoxinas façam efeito, tornando os inimigos jurados das cobras venenosas. A época de reprodução geralmente ocorre após as primeiras chuvas da estação, quando as fontes de alimento voltam a ser abundantes. Após cerca de 2 meses de gestação, a mãe mangusto dará à luz de 2 a 4 filhotes. Eles serão cuidados e protegidos por todo o grupo. Eles aprendem a caçar e a evitar perigos por meio de lições vívidas todos os dias. Cada passo pode ser um teste de sobrevivência. Mas a maior lição não virá de insetos ou lagartos. Mas de um confronto fatídico. Quando o sol nasceu e a areia começou a queimar, o mangusto parou de repente. Nos arbustos baixos à frente.
Uma cobra venenosa estava enrolada, seu corpo estampado derretendo-se à luz do sol. Uma naja. De 1,5 a 2 metros de comprimento, seu corpo liso coberto por escamas iridescentes, variando em cor do marrom acobreado ao preto, dependendo da espécie e da idade. Mas o que a tornava notável e assustadora era o capuz em forma de capuz que se estendia ao redor de seu pescoço, como um último sinal de alerta antes da morte. O veneno de uma naja é principalmente neurotoxina, uma substância que paralisa o sistema nervoso. Poucos minutos após a picada, o sistema respiratório da vítima pode parar de funcionar se não for tratado prontamente. Como carnívora, a naja caça principalmente roedores, pássaros jovens, lagartos e, às vezes, até mesmo os da sua própria espécie. A naja não ataca ativamente espécies maiores, a menos que se sinta ameaçada. Mas quando sente que seu território está sendo invadido ou se assusta repentinamente, não hesite em abrir o capuz, levantar a cabeça e borrifar veneno. Algumas espécies podem até borrifar veneno nos olhos do inimigo, causando queimaduras e até cegueira se não forem lavadas a tempo. Em meio à grama baixa, seca e quebradiça, uma figura pequena, mas ágil, aproxima-se silenciosamente. Com olhos afiados como pequenas lâminas e um nariz sempre atento ao chão, o mangusto não perde nenhum sinal. Desta vez, a presa não é um rato ou um pássaro jovem. O alvo principal é o assassino venenoso. Mas o mangusto não recua. Ergueu a cabeça, o pescoço saliente, formando seu característico capuz como um escudo ameaçador. Moveu-se em arco, circulando a cobra como uma pequena dançarina. Inesperadamente, ambos os lados atacaram. O cabo de guerra durou alguns segundos. A luta terminou, a cobra tornou-se a presa do mangusto. A verdade provou que o mangusto jamais duvidou desse resultado. No mundo do Kalahari, a vitória não é reservada para os mais fortes. Mas para os rápidos, os corajosos e os destemidos. Sob o céu brilhante do Kalahari, onde cada passo pode reescrever o destino, não apenas o óryx de cimitarra ou o mangusto são símbolos de resiliência.
Escondida entre os arbustos baixos e a grama seca, uma figura esguia desliza. A chita. O símbolo da velocidade. Com um corpo esguio, porém musculoso, tem a aparência de um atleta perfeito. Seu comprimento pode chegar a 1,5 metros, a altura dos ombros é de cerca de 80 centímetros e o peso médio varia de 35 a 55 quilogramas. A pelagem amarelo clara é uniformemente pontilhada de manchas pretas, com duas listras pretas que vão dos cantos dos olhos até as laterais do focinho, para ajudar a reduzir o brilho ao caçar sob o sol quente. Ao contrário de outros grandes felinos, a chita não consegue retrair suas garras. Em vez disso, suas garras semipermanentes a ajudam a agarrar o solo enquanto corre. Juntamente com uma espinha dorsal elástica, um peito largo que abriga um coração e pulmões fortes e uma cauda longa que atua como um leme de equilíbrio, a chita pode acelerar em apenas alguns segundos. Mas a força da chita não reside em sua resistência. Ela é uma caçadora rápida e suja. Se a perseguição durar mais de 1 minuto, seu corpo superaquecerá e ele terá que parar para se recuperar. Portanto, cada passo, cada movimento, cada alongamento deve ser absolutamente preciso. A época de reprodução não segue um ciclo fixo. Quando a chita fêmea entra no cio, ela emite um aroma sedutor para atrair os machos. Após um período de acasalamento de vários dias, a chita fêmea fica prenhe por cerca de 95 dias e então dá à luz. As chitas geralmente vivem sozinhas, mas às vezes machos da mesma ninhada podem formar pequenos grupos, aumentando sua capacidade de controlar território e caçar. Seus territórios costumam ser extensos. Elas caçam durante o dia para evitar a competição direta com outros predadores. O principal alimento das chitas são pequenos antílopes. Sob o céu escaldante do Kalahari, quando todos os seres vivos tentam prender a respiração, uma corrida para a morte começa silenciosamente. E desta vez, as espadas afiadas se tornaram o alvo deste caçador. O jovem Oryx com chifres de cimitarra ainda não percebeu a ameaça que está gradualmente diminuindo a distância. A figura esguia da chita quase se fundiu à luz do sol. Seus passos não deixaram rastros, apenas as batidas de seu coração, que se tornavam cada vez mais rápidas. A chita abaixou-se, sua cauda batendo suavemente na grama seca como um leme.
Seu corpo inteiro se tensionou, como uma flecha prestes a sair do arco. A chita pensou que já tinha se fartado. Então, de trás, uma grande sombra surgiu como um vento quente. A mãe antílope avançou. A caçada terminou rapidamente. A chita recuou, dando cada passo cautelosamente, sem tirar os olhos do oponente, cujas espadas brilhavam à luz do sol. No mundo do Kalahari, o caçador nem sempre é quem leva a melhor. E hoje, o amor maternal venceu a velocidade. À medida que a escuridão cai gradualmente sobre o deserto do Kalahari, onde cada grão de areia ainda carrega as pegadas dos sobreviventes, a vida muda. O Oryx com chifres de cimitarra, embora exausto, ainda se mantém firme como um guerreiro indomável. Ninguém é invencível. Mas neste mundo cruel, a coragem, o instinto de lutar e o desejo de sobreviver são as armas definitivas. Esta não é apenas uma batalha entre garras e chifres afiados, mas uma epopeia da vida no deserto do Kalahari. Se você ama as batalhas de sobrevivência dos guerreiros, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as jornadas ferozes da natureza.